Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Penetra Pod. Hoje nós estamos aqui, eu e Hugo Fetal, com uma convidada super especial, doutora Zuleika Guimarães, que é ginecologista e especialista em reprodução assistida e vai falar tudo sobre fertilidade feminina com a gente, não é isso, doutora? E masculina também. E masculina também. Então, hoje é para todo mundo, para quem quer engravidar, para quem não quer, né? Para quem tá aí na luta. Muito bem-vinda. Obrigada. Adorei. A gente está muito feliz aqui também em ter a sua presença aqui no Penetra Pod, esse assunto super importante, do meu interesse, inclusive, viu, doutora? Depois a gente acabou descobrindo. Não, eu descobri conversando pelo WhatsApp, que esse assunto é do meu interesse mais cedo ou mais tarde, né, doutora? Com certeza, Mas de fala um qualquer pouquinho mulher. sobre essa especialidade da senhora, para a gente começar, para o pessoal entender qual é o tema do programa de hoje. Então, na verdade, hoje eu fui convidada para falar de reprodução assistida. Só que a reprodução assistida é um mundo, né? O que é a reprodução assistida? São métodos, né, médicos que são utilizados para a reprodução de forma artificial, né? Não é todo mundo, né, pensa só num bebê através da conjunção carnal, que é, né, o ato sexual. Mas existem várias formas quando há necessidade. E aí é que entra a nossa especialidade, que envolve métodos como inseminação intrauterina, fertilização in vitro, ICSI, que eu vou falar que é a injeção intracitoplasmática, e o congelamento dos gametas, tanto dos óvulos da mulher como dos espermatozoides. E a gente aqui vai falar ao longo do nosso grande papo quando utilizar cada um, né? E qual a indicação. E outra coisa muito importante que quem faz reprodução assistida tem aumentado é justamente a preservação da fertilidade feminina, principalmente com a mulher passou a postergar a maternidade. Para isso, ela pensa em preservar através do congelamento de óvulos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa. E em relação às dúvidas, você quer falar com o pessoal? Que se eles quiserem ir também, né? Vamos lá. Boa noite, galera. Bem-vindos. Eu quero pedir para vocês aqui, né, curtirem, se inscreverem e encaminhar também o link aqui do canal para todos os seus colegas, ou pelo menos 3 pessoas aí para estar participando com a gente, certo? Não se esqueça de inscrever no canal e vamos dar continuidade aqui ao bate-papo com a doutora Zuleika. Beleza? Doutora, geralmente quem te procura são os casais que estão com problema para engravidar ou não necessariamente? No início, porque a reprodução assistida é uma especialidade, teoricamente, nova, né? Antes a gente era uma subespecialidade da ginecologia, mas passou a ser especialidade médica devido à demanda, aumentou, né? Foi crescendo o número de procura pela especialidade e automaticamente começa a crescer também mais profissionais, precisando de mais profissionais para poder fazer, poder ajudar os casais. O que mais a gente realmente, no meu dia a dia, a cada 10 pacientes, 8 vai ser para tratar a infertilidade. Né? Nossa, então é um número muito alto. Esse número vem crescendo, doutora? Vem crescendo. Vem crescendo justamente porque vários fatores estão influenciando e que estão diminuindo a fertilidade feminina e masculina. Né? A gente pensa só na mulher, porque quando a mulher ela vai envelhecendo, mesmo ela a partir de 30 anos de idade, ela vai caindo a reserva ovariana, tanto a quantidade e qualidade dos óvulos, mas essa queda é mais brusca após os 35 anos. E aos 40 anos, isso é bem mais evidente. E aí a gente sabe que a chance de engravidar é bem menor, naturalmente, sem ajuda, claro, nossa, e chega às vezes a 5% só, enquanto a mulher no auge da reprodução é até os 30 anos. E a gente, mas ninguém hoje em dia quer engravidar até os 30, dificilmente, um ou outra, mas a maioria, você perguntar, a mulher ela vai querer deixar para depois dos 30, por quê? Porque ela quer correr atrás do lado profissional, se firmar, às vezes arranjar a pessoa que ela realmente quer ter filhos, às vezes está com relacionamento, depois termina, não é a mesma pessoa. E isso tudo fez a mulher postergar. Então, lembro minha mãe, aos 25 ela tinha os 3 filhos, que depois ligou as trompas, que hoje a gente
né? Tem tanto método bom que não precisa fazer um método tão radical, mas era a realidade. Você é mais novinha, sua mãe talvez pode ter engravidado depois dos 30, mas... Não, minha mãe engravidou com 28. E hoje ela tá no meu pé. Maiara, você não vai ter filho, não? Eu já tô com 34. E aí, depois que eu comecei a conversar, né, um pouquinho com você, já comecei a me preocupar, doutora. Mas é bom, e a gente tá aí para alertar. Não é que a mulher ela tenha que correr, não, eu vou ter que engravidar até os 30, porque depois eu vou ter... Não, ela é só se programar. O que a gente falou hoje é o aconselhamento reprodutivo. Ela pode postergar, só que ela precisa saber a partir de quando é ideal que ela congele os óvulos. Tem mulher que diz, eu não quero, nem sei se eu quero ter filho, né? Então, no mínimo, eu vou estudar, eu tenho mestrado, doutorado, ainda depois. Ou então, muita gente, estudante de direito, eu recebo muita, né? Porque quer estudar para concurso, e aí ela vai ainda estudar, e aí depois passa, depois não é o concurso que ela quer, e depois vai até chegar. Então, na maioria das vezes, a pergunta de consultório ginecológico, eu brinco com as colegas ginecologistas, você tem que perguntar à paciente, você quer engravidar antes ou depois dos 35? Se ela disser depois, o ginecologista já tem que orientar ela. Olha, então é melhor... Quanto antes você puder congelar seus óvulos, melhor. Claro que quanto antes, não com 20 anos de idade, né? Porque hoje a gente fala que tem custo-benefício. O melhor momento, se ela for congelar com 20 anos, ela está maravilhosa, cheia de folículos e com qualidade boa. Mas vai ficar muito tempo congelado, vai ter um custo para ficar mantendo isso congelado. E já entre 30 e 35, geralmente está mais próximo dela decidir. Ela pode decidir com 40, ou ela pode decidir até ter o segundo filho depois dos 40, 45. Hoje a gente fala, né? Que a gente vê vários artistas agora engravidando, já perto dos 50. Tendo saúde, ela pode. Agora, óvulo, ela não vai ter com 50 anos de idade. Bom, ela tem que ter congelado antes. O problema, antes. na verdade, não é a idade da mulher, é a idade do óvulo. Isso, que menina inteligente. Doutora, eu tenho até uma Aprendi dúvida. no seu Instagram, doutora. Eu tenho até uma dúvida. Importantíssimos, depois eu vou falar. Você falou a respeito da melhor idade até a 30 anos, correto? O que é que leva... Ou seja, já passei. O que é que leva... Passei, é ótimo. O que é que leva a diminuir a facilidade de reprodução após os 30 anos? O que faz cair a fertilidade, Correto. né? Eu pensei que você ia perguntar do homem, rapaz. Calma, já. Isso é importantíssimo. O fator, isoladamente, de maior prognóstico para a mulher, falando de fertilidade, é idade. Por quê? Porque a mulher ela nasce já com o número de óvulos que ela vai perder durante a vida inteira, até ela entrar na menopausa. Certo? Então, ela nasce, quando ela está lá com 20 semanas de gestação, ela já produz. Quando ela nasce, já tem bem menos. Quando ela menstrua, essa queda já foi bem acentuada. E a partir da menstruação, todo mês, ela vai recrutar uma quantidade de folículos que vai se perder. Independente dela usar anticoncepcional ou não, dela estar grávida ou não, dela estar amamentando ou não. Isso independe. Todo mês, menstruando ou não, ela vai perder uma quantidade de folículos. Porque às vezes ela diz, então eu vou usar anticoncepcional, vou emendar, não vou menstruar para não perder meus folículos. Não é assim. Ela vai perder de qualquer jeito. E quando ela entra na menopausa, cessa totalmente. Só que, em média, 10 anos antes da menopausa, que hoje é em torno dos 50, 48 anos, mas 10 anos antes ela já tem uma capacidade reprodutiva muito pequena. Algumas até já cessam essa capacidade reprodutiva, porque já tem poucos óvulos e os óvulos estão velhos. Velhos, que eu digo, não, eu não me acho velha, tá? E meus óvulos já têm mais de 40 anos. Mas o meu óvulo, sim, ele tem a minha idade. Então, ele tem uma facilidade muito maior de ter alterações cromossômicas quando for ser fertilizado, né? E isso é que faz com que ela não engravide. Então, ela tem menos óvulos e ela também não tem qualidade. Existe uma influência dos fatores hormonais, pessoas que hoje estão fazendo tratamentos com ortomoleculares, nutrólogos e tudo mais, né, endócrino. Existe algum fator de influência? Tem. Não tem como congelar, mas eu percebo que as pessoas que se cuidam mais, né, que tem toda uma suplementação adequada, que faz atividade física regular, elas têm uma quantidade de qualidade
superior a quem tá obeso, não se cuida, tá? Mas a gente também, essa mesma pessoa, a idade, independente de tudo, é o que mais fala a favor. Mas se eu tiver duas pessoas com a mesma idade, de idade, a gente percebe que elas, quando vão congelar, por exemplo, dá mais óvulos com mais qualidade. Né? E aí, o que é que a gente faz hoje? Por isso que eu tenho uma sócia que é nutróloga, que a gente associa. Então, às vezes, ela vem toda inflamada, com obesidade, às vezes está estressada, porque está tentando engravidar um tempão e não consegue, isso vai desgastando. Aí a gente faz um tratamento antes. Às vezes, eu só quero 2 meses para poder a gente otimizar você. E a gente faz tudo isso, eu tenho tido excelentes resultados. Porque quando a gente faz toda a suplementação e coloca para perder peso, para fazer atividade física, gente, é gritante. Eu tô com casa agora, até que eu tinha conversado com essa minha sócia. Gente, eu fiquei impressionada. Amanhã eu vou fazer aspiração. Vou postar lá e você vai ver. Então, ela tá com 40 anos de idade. Ela fez... não congelou óvulo antes, porque não teve a informação, porque ainda tem isso, viu, gente? Vocês estão tendo informação para correr atrás, mas tem gente que não tem, porque não foi informado e às vezes ela não está ligada em redes sociais. Hoje a gente fala muito de congelamento de óvulos. Ou às vezes ela até escuta que é bom congelar, mas aí não é aquele momento dela, ela não para ver isso. Então, essa paciente é mais ou menos isso que aconteceu hoje. Ela está com 40. Ela conheceu a pessoa que ela quer ter filho, né? Já teve os namorados agora. E quando a gente foi ver, a reserva ovariana dela tá baixa, compatível para a idade dela, tem 6 a 7 folículos antrais. E quando a gente estimulou, a primeira vez eu disse, antes vamos fazer todo uma suplementação voltada para melhorar. E aí foi excelente o resultado dela. Pós-suplementação, ela conseguiu 8 óvulos. E ela tinha uma reserva de 7. Mas a gente ainda conseguiu buscar uma aí que estava. 8 dos 8 eu consegui aspirar. 7 desses 7. 6 estavam maduros, porque geralmente existe... Às vezes o que fica bom para fertilizar, às vezes é só metade nessa idade. Então, ela teve e deu 4 blastocistos, que é embrião no 5º dia, que isso é maravilhoso. Ah, que Que geralmente só fica 1/3. E ela não, ela ficou mais da metade. Só que aí, quando a gente foi analisar, então, eu consegui correr atrás da quantidade dela. Mas na análise estavam todos alterados, tinham todos síndromes. E não pode transferir nenhum. E vocês conseguem até perceber... Consegue avaliar. Nossa! Hoje... Que legal, que legal! Que legal! Maravilhoso! Hoje, você vê, evoluiu muito. A reprodução assistida, a gente fala até que é uma ciência nova, porque tem 45 anos em torno do que começa. É muito novo. E dos últimos 10 anos, o que a gente tem de inovação, e uma delas é a gente avaliar o embrião que tem essas alterações cromossômicas para não transferir. Por quê? Porque se você transferir, 99% não vai nascer um bebê, porque a natureza é sábia, ela acaba eliminando. 1% pode nascer. E às vezes você não quer ter nem 1% de chance. Só que na maioria ela vai abortar. E aí já cria uma expectativa. Se você não avalia esse embrião, transfere, por exemplo, eu ia transferir 2, ela não ia engravidar porque a natureza não ia deixar porque tinha alteração, se a gente não tivesse feito análise. Depois ia transferir mais 2, e aí não tinha, e olha o estresse, o tanto de frustração. Né? E aí hoje eu recebi um beta, não sei se você viu no meu Instagram, de uma que também está com 40 anos, que foi feito, e ela conseguiu um embrião euploide, que a gente chama, que é normal, transferir um único embrião euploide e já está grávida. Amém. Entendeu? Então, mas por quê? Porque esse embrião euploide, a chance de engravidar é alta, igual a mulher de 30 anos. Porque a mulher de 30 anos, os embriões dela, a maioria vão ser euploides. Já a de 40, a maioria, como essa que teve 100%, já tem algum todos problema. Alterados com a neuploidia. E aí não vai vingar, ou pode em 1% nascer com alteração. Então, por isso que a gente tem essa tecnologia para estar fazendo. Aí, o que é que a gente fez com essa mesma que deu todos alterados? A gente fez novo ciclo, fez toda a suplementação, intensificou, e agora... Eu vou aspirar amanhã. Ela me deu 14 óvulos. Amém. Já melhorou, né? Nem eu tô acreditando. Gente, doutora, que maravilha. Ficou uma dúvida a respeito dos óvulos, pelo menos pra mim. Tá né? ótimo. As mulheres nascem com a quantidade de óvulos, como você disse. Quando você faz o congelamento, você extrai totalmente esses óvulos? Ou existe a possibilidade da mulher engravidar independente disso? Não. Engravidar o quê? Enquanto eu tô extraindo? Quando você extraiu os óvulos e congelou,
né? Tá. Não, mas não, eu não arranco tudo dela, não. É isso que eu queria saber, é isso que eu queria saber. Deixa isso aí um pouquinho mais claro. É interessante. Eu nunca entendi por esse lado. Porque quando a gente tira os óvulos, eu tô tirando o que ela ia me dar aquele mês. Lembra que eu te disse que todo mês ela vai recrutar e vai perder, sofre apoptose. Eles vão morrer, tipo assim. Mas o resto estão lá pro mês seguinte, o outro, até ele entrar na menopausa. Não vem tudo de vez. E quando eu estimulo só aqueles que cresceriam naquele mês. Entendi. Não pego o que tá lá, não. Isso aí que você tá falando, a não ser que eu tirasse um pedaço do ovário para congelar, que a gente só faz pacientes com câncer que não podem ser estimuladas. Entendeu? Mas a gente não tira um pedaço do ovário, não faz nada. Só tiro aqueles que ela realmente não usaria naquele mês. Entendi. Ô, doutora, agora me chamou a atenção você falar dessa falta de informação. Porque eu me lembro que eu fui num médico, um ginecologista lá na minha cidade, quando eu tinha uns 23 anos, e ele falou, sua hora de engravidar agora. Eu falei, misericórdia, eu com 23 anos, tô com 34 anos, já ainda não tô achando que é a hora, imagine eu com 23. E recentemente eu fui em algumas ginecologistas que eu falei assim, doutora, será que eu já devo me preocupar? Não, que nada. E eu tô com 34, e você falou aqui um pouquinho do limite em 35 anos. Então, quando isso eu cheguei realmente aqui, me gente, chamou eu a atenção. perguntei a ela, eu falei... Ela disse, eu queria ver esse lance, porque você tá tentando engravidar? Ela disse, não, ainda não, mas... eu disse, você tá com que idade? Aí ela, 34. Eu disse, eita, tá no ponto, é agora. A gente tem que se resolver. Pressão, hein, doutor? Não, mas se resolver no sentido, por exemplo... Se programar, né? Se programar. Você tá noiva, né? Sua mãe quer um netinho, aí a gente conversa, tem alguma coisa, você quer fazer algum concurso, vai estudar, vai pra fora? Porque você tem que ver o contexto. Se disser não, então por quê? A gente não se programa para um ano, não é amanhã libera, não. Assim, entre esse um ano aí, a gente tá até fazendo os exames agora para ver se tá tudo ok, para deixar o casal mais tranquilo, entendeu? Avaliar a fertilidade, tanto feminina quanto masculina, e aí você ter esse período para se programar. Também não é agora. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, da fertilidade masculina e feminina, porque daqui a pouco tem uma pergunta que chegou aqui no chat, eu quero fazer para você. Mas para explicar, porque às vezes o problema, na dificuldade de engravidar, e a gente não está falando de se programar, a gente está falando já de casais que querem, né, ter um bebê. O problema pode vir da mulher, mas também pode vir do homem. Como é que é? Quais problemas podem surgir aí? Eu ia nesse perguntar momento? Antes disso aí, a respeito da reprodução... Eita, que hoje a gente tem um bocado de perguntas. Da fertilidade masculina, né? Da fertilidade masculina. O que pode acontecer com o homem, né? Pra Exatamente. Tô com dificultar. uma voz meio trêmula hoje, eu não sei porquê. Rapaz, eu tô ficando tenso eu acho que eu não vou sair daqui hoje não, viu? Que eu vou trocar voz meio meus pedidos de trêmula. exame, gente. Você trouxe o seu receituário, né, doutora? Não, me diga, agora a gente é chique, é tudo no QR Code, a gente manda, é Uma prontuário. médica moderna. Deus, É uma médica moderna, gente. Por favor. Eu envio pro seu zap. Mas, claro, com a consulta prévia, a gente tá brincando aqui, né, gente? Mas tem que ter toda a avaliação, consulta, e a partir daí a gente poder orientar corretamente. Mas, assim, uma coisa interessante que você falou antes, é a informação. Realmente, o ginecologista... A gente sai da residência médica, quem não quer fazer a área de reprodução, pouca gente quer, na minha época só eu, né, fiz. São poucas pessoas que se encantavam, né, com a reprodução. E na ginecologia eu não passei em estágio nenhum, não tinha nada obrigatório que falar sobre reprodução. E eu gostava já da área. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que procurar estágios, eu tive que ir para fora, fazer meu estágio rotatório. Eu tinha que, nos congressos de reprodução assistida, que é só para especialista, eu ia para o pré-congresso, para aprender. E isso, com o tempo, até hoje... A residência, eu recebo residentes lá na Clínica Gênese, e eu estava a semana passada com minha residente linda lá, que já estou tentando convencer ela a fazer reprodução, mas ela tá, porque é encantador. E a gente conversando justamente sobre a gente ter passado por esse estágio, que é um mês que ela passa pela residência, já é um divisor de águas, porque já alerta para isso aqui que eu estou falando. Para orientar, que né? Na residência normal você não tem, se você não passar que hoje, graças a Deus, na Bahia, os residentes passam. A gente tem 3 clínicas na Bahia e os residentes passam por essas clínicas. Mas tem muitos locais que o médico, o ginecologista sai sem ter nenhuma informação. Então, para também ele orientar, a dificuldade é essa, é o conhecimento, porque é uma coisa muito específica e porque
dos últimos 10 anos, por exemplo, na minha época não tinha várias coisas que a reprodução tem hoje. Como é que você aprende? Então, a gente sabe que tem muitos colegas ginecologistas que ainda não têm habilidade. Não é, porque ele não quer informar, mas às vezes ele não teve conhecimento durante a residência. E os cursos não tem. Você não tem um curso tem pós-graduação. Quem vai fazer uma pós-graduação durante um ano de reprodução? Só quem quer reprodução. Mas a parte básica é que agora estão surgindo. E aí eu estou com um curso para ginecologista que veio com essa finalidade, que é justamente esclarecer o dia a dia do ginecologista. O que é que ele pode fazer diferente? Tanto porque a gente tem hoje indutores muito melhores, com resultados melhores do que o que a gente aprendeu quando fez a residência, né? E as residências atuais. E também para orientar em relação a quando congelar. Outra coisa importante, hoje já tem coisa bem recente, PGTP, que é analisar no embrião, não só se ele é alterado, mas se ele tem, por exemplo, o risco de câncer. Então, tem mulheres que tiveram câncer de mama que congelaram os óvulos porque a quimioterapia pode aniquilar os ovários dela e ela tem que congelar antes de começar a químio. E depois, quando ela for usar os óvulos, ela pode analisar esses embriões e saber o que tem o gene para ter câncer. Pode não ter nenhum. Sensacional. E o câncer dela pode também não ter sido genético e não ter nenhum problema para o filho dela. Mas 10 a 15% do câncer de mama, ele é genético e ele pode passar para algum filho. E isso a gente tem como saber também. Então, bom. É muito interessante. Mas isso aí, voltando que o colega ginecologista, às vezes não realmente porque ele não está habituado tá fazendo isso e às vezes se passa. Eu já recebi vários pacientes, principalmente paciente jovem, como você. Você foi com 30, 32, não se preocupe com isso aqui, não. Eu tô com uma paciente agora que ela está com 37. Ainda bem que ela está com 37, que ainda tem uma reserva melhor do que se fosse aos 40, que geralmente é quando a gente tem... Ela vai gastar muito mais para conseguir ter o filho dela. Porque não é só conseguir, mas às vezes você não tem como, porque ainda não faz parte do rol da ANS a reprodução assistida. Então, às vezes, ela poderia até engravidar, mas ela não tem como fazer esse tratamento, porque não cobre o convênio. E se ela é mais jovem, a gente pode fazer muito mais por ela, por causa da reserva ovariana, quantidade e qualidade, né? Então, por isso que, quando a mulher, ela não quer engravidar agora, quer postergar, e ela tem a informação, porque o que chega já na reprodução assistida, que é alta complexidade, muitas falam, doutora, se eu soubesse que se eu deixasse com 40 anos para engravidar que já ia ter problema, eu tinha tentado antes. Eu já estava casada, mas você nunca prioriza, entendeu? É o dia a dia. Às vezes eu até peguei uns depoimentos de algumas para mostrar no curso, porque é a dor da paciente. E o que é que acontece? Às vezes ela chega e depois, mas por quê? E o médico, geralmente o ginecologista, você não, porque você mudou de cidade e tal, mas às vezes é um ginecologista a vida inteira. Então, mas por que meu ginecologista não falou isso? Por que não avisou? Né? Então, essa é a finalidade do curso, é online. A gente tem alunos de todo o Brasil, do ano passado até uma da África que fala português. Nossa, lá. Que legal. E a gente está tentando isso. Agora, voltando para a fertilidade masculina. Quais são os... Então, o que é que a gente sabe? É tão engraçado porque até a própria mulher, ela acha que o problema, quando ela chega tentando engravidar há 1 ano sem conseguir, que geralmente a gente diz que é infertilidade, se ela está tentando há 1 ano engravidar e não conseguiu. Quando a paciente tem mais de 35 anos, e a gente sabe que a idade é crucial, a gente pede para, com 6 meses, se ela não engravidou, ela já tem que partir para a investigação e começar a fazer o tratamento, né? Para não perder tempo, e passar 2 anos já chega, né, com 38, ou se ela começou com 38 já vai chegar a 40, não. É 6 meses, a partir de 35 anos, ela já tem que procurar. Mas o paciente tentou, na maioria tenta 1 ano, não consegue, o que é que ela acha? Ela acha que o problema é dela. Na maioria, a mulher acha que o problema é dela. E o marido também, né? E aí, o que acontece? A gente pede os exames. Você tem que fazer os exames básicos. Aí você dá um catatal de exame para ela. E só um espermogramazinho para o homem. Pergunte e ela volta com 1 mês. Com os dela. Todos. Aquele kit. E não volta com o espermograma. Eu digo, mas por que você não fez espermograma? Para mim, teria que ser o primeiro exame
a se pedir, porque é um exame simples, fácil e que avalia a capacidade reprodutiva em um exame só. A mulher tem que fazer não sei quantos. Só é constrangedor, né? O cara chegar no laboratório lá. Você já fez algum? Já, diversos, já, na verdade. Espermograma? Isso, já sim. Você tá bem moderninho. Já fiz espermograma, assim. E vi algumas coisas que eu até vou perguntar a você. Mas continue que eu pergunto. Então, isso é importante, porque a gente tem que desmitificar isso, né? Porque o homem, ele é o último a fazer o exame. E quando a paciente chega, eu disse, mas ele não fez porque você não insistiu? Ou porque realmente você pediu. Porque quando a gente quer mulher, a gente dá um jeito e bota pra ele fazer, né? Diga aí. Quando a gente quer, a gente vai lá e diz... Ela, não, doutora, é porque eu sabia. Eu queria primeiro ter certeza se o meu tá tudo ok. Comigo. Porque senão eu disse, mas independente disso, eu tenho que saber. Porque hoje o que tem muito também é uma subfertilidade masculina com a subfertilidade feminina. Não é totalmente fertilidade, entendeu? Mas já tem uma com sub já demorou. Passou um ano e não conseguiu. E por que isso acontece? Porque vamos dizer assim, 100% dos casais que chegam, 30% de cada 10, 3 é só fator masculino. Não tem fator feminino. Os outros 30 é só fator feminino. E mais 30 que são os dois juntos. Então, e 10 que a gente chama idiopático. Então, ou seja, isoladamente, 15 que é dos dois juntos, dá metade de um, metade de outro, né? Dos outros 30. Se eu junto com 30 que é só dele, o homem está envolvido em 45% dos casos de infertilidade. E a mulher também. Então, é pau a pau. E por quê? Não vai fazer o exame, entendeu? E é o que a gente mais vê. E um exame que extremamente simples de ser feito, mas, na maioria das vezes, não é o urologista que pede. E sim, é o ginecologista que pede o primeiro exame do homem. E já tem quando avalia aqui, a infertilidade da mulher. Legal, entendeu? Tem que avaliar tudo, né? Vivian Costa perguntou se o espermograma deve ser feito mais de uma vez quando o primeiro está ok. E com que frequência deve ser feito? É sabida também. Tem até uma paciente aqui que falou, né, que está acompanhando a live. Cadê? Minha doutora querida, ligadinha, Neuma Marques. Ai, minha lindinha. O que acontece é, o esperma, diferente da mulher, o homem não nasce com todos os espermatozoides dele e vai liberar, não. Ele produz. Existe entre 70 a 72 dias, ele renova o pool lá dos espermatozoides. Então, pode acontecer sim. Às vezes o homem chega com espermograma que estava bom, mas por qualquer coisa, a gente está vendo até quem teve Covid, está tendo alteração no espermograma, às vezes temporária, mas pegou infecção, teve qualquer coisa, pode alterar o espermograma, porque quando ele foi afetado, porque o espermograma, ele reflete a saúde masculina, gente. O homem obeso, ele altera o espermograma e, às vezes, fica péssimo, é só ele emagrecer, melhora. Entendeu? Outros fatores, vários fatores estão envolvidos na síntese, né, da espermatogênese. Alimentação, né? Alimentação. E o mais curioso tem um estudo mostrando que essa queda da fertilidade masculina é como se fosse uma pandemia. Nos últimos 15 anos, o homem diminuiu a fertilidade em 30%. Caramba, mas por que, doutora? Tudo isso que a gente tá falando aqui. Meu Deus. Estresse, obesidade, a gente não sabe se onda eletromagnética, todo mundo anda com bolso, celular, várias coisas que vai desencadeando e que são... Rotina de trabalho, que gera estresse. Estresse. E aí, tem muito. Então, várias coisas, mas principalmente a alimentação, porque o que é que a gente vê? O homem diabetes, que hoje, né, às vezes, porque ele está acima do peso por mais tempo, ele pode desenvolver uma diabetes que poderia ser só com a idade lá na frente, mas o pâncreas faliu antes. E a diabetes também é um fator que altera muito o espermograma, mas tudo a gente consegue contornar. É isso que eu ia perguntar. E ajustar. O homem é mais fácil de resolver, então, né? É mais fácil quando ele aceita e quer, né, Ninha? Porque eu chamo minhas pacientes de Ninha, viu? Já gostei. Doutora, o uso de remédios para a academia deve estar falando de hormônios, né? Isso. Afeta o espermatozoide de um homem? Muito, é outra coisa. Tem muito homem que, né, nessa fase, 20 quer ficar usando... Hormônios, né? Os hormônios. Testosterona e tudo mais. Isso.
Às vezes ele, não, eu só vou fazer um ciclo, não sei o quê, mas nunca ele quer um ciclo só, né? Todo verão ele quer fazer outro ciclo, ele quer ficar, se ele estiver solteiro. Se ele estiver casado, aí tudo bem, mas... Chegou no carnaval, tem que estar bem na fita, né? Então, esse é o problema. Tem homens, aí ele, mas é temporário. Eu fico usando para antagonizar, tem outras substâncias para poder... Não existe isso. Se o uso crônico, por que a testosterona exógena, que a gente chama, que vem de fora? Sim. Porque o homem, ele produz sua própria testosterona, que vai estimular a espermatogênese e produzir espermatozoides. Então, se eu já peguei homens azospérmicos, sabe o que é isso, Jean? Não. Sem um espermatozoide para contar a história. Eu sei o que é oligospermia, né? Diminuição de espermatozoide, né? Isso, que pode ser leve, moderada e intensa. Isso. Mas eu já peguei um com uso de anabolizante azo. Azo é zerado. Parecendo que fez uma vasectomia. Conseguimos reverter. E ele conseguiu ter filho. Às vezes ele pode reverter, às vezes ele não consegue mais reverter. E aí tem que fazer a punção do testículo para ver se consegue espermatozoide no testículo. Mas ainda tem mais coisa para fazer. Porque ele deixa de produzir porque está colocando... E aí, por que ele deixa de produzir? Então, o que importante é que quando ele fica usando... E o problema é usar sempre com frequência, né? Por quê? Porque aí ele usa, o organismo dele raciocina. Eu já tenho testosterona. Eu não preciso produzir mais a minha, porque tudo demais é excesso, né? Então, eu não preciso produzir mais. Aí começa a diminuir a produção de testosterona. E, às vezes, ele usa direto. A gente já pegou zerar, né? Pacientes com azo e com o testículo atrofiado, diminuindo, porque ele não está sendo usado. Não, você leu. Eu sou personal. Relaxa que eu estudo isso tudo também. Bem superficial. Por isso que ele sabe os ciclos, né? Ele é personal. Então é isso. Então, é muito cuidado, gente, com o uso de anabolizantes, porque... Pode. E aí tem homens que ele usa um ciclo, depois ele volta a produzir. Tem homens até que chegam lá, eu quero de novo ver meu espermograma. E tem muitos que chegam, até quero congelar. Porque congelar espermatozoide é muito mais simples do que óvulo. É só o homem chegar lá, fazer igual espermograma, ejacula e ele congela. É coisa que é bem mais barata, entendeu? E que fácil. Claro que não é para sair congelando só porque... Não é para congelar para ir tomar bomba. Não é isso, gente. Mas a gente, às vezes, tem pacientes que têm câncer, que vai precisar fazer química, que tem que congelar. Ou pacientes que já estão, por exemplo, que vão fazer vasectomia, mas não sabe. Se arrepender, não tem que fazer reversão, pode congelar. E também pacientes que... Agora a gente está tendo outro boom, né? Muitos pacientes, depois dos 35, 40, começa a decair a testosterona que move, que ele dá gás, vigor tal, e disposição para trabalhar para tudo, não é só, né, para relação sexual. Então, a gente está vendo muitos começarem a usar, principalmente o androgel ou a testosterona feita, formulada, passando. Inclusive, um colega médico, a esposa médica, estava lá congelando porque ela só queria ter filho depois da residência, tarará. E aí ele disse, e eu passei para ela a testo transdérmica, que para a mulher melhora quando a gente usa ali 2 meses antes da fertilização, uma quantidade baixinha e tal. E aí ele, doutora, eu comecei a usar também. Você é louco, pelo amor de Deus, você não pode. Mas não é bom para ela? Eu disse, gente, e ele médico. Eu disse, pois é bom para ela, mas para você não, porque para você produz muita testosterona e você vai deixar de produzir, pode diminuir. Entendeu? Então, é importante isso, porque a gente está vendo, não sei se você pega lá na academia, tal, você que é personal, mas depois dos 35, 40, estão tudo usando o androgel e, às vezes, ele não sabe que pode, às vezes, o nutrólogo não perguntou se ele está tentando ter filho ou não. Eu já tive um casal que ele estava usando, porque ele foi para o nutrólogo, que queria emagrecer para melhorar o espermograma, e começou a usar isso. Mas foi, não, você não pode usar isso. Não, mas ele passou até para poder... Eu consegui perder peso, aumentar o metabolismo. Eu disse, mas você disse que estava querendo, que sua mulher estava tentando engravidar. Não falei. Então volte e fale para ele. Mas que ele vai suspender. Me diz uma coisa. Você fazer um emagrecimento através da atividade, da nutrição, sem o uso de hormônio, é muito bom, né? É excelente. Eu faço isso com todos os pacientes. Eu brinco eu tenho um sócio em São Paulo do curso e ele... mas 2 meses o paciente não vai querer perder tempo. Eu quero ir logo para a FIV. Isso depende do seu poder de convencimento. Porque se eu falar para ele que não é fácil, você precisa diminuir seu peso,
não vou dizer, não, fique magro, ele é obeso. Não, perca 10% do seu peso, já melhora bastante. A gente percebe, ele diminui a resistência periférica, a insulina circunferência. Muitos têm esteatose. Quando ele perde isso, ele já diminui a esteatose hepática e melhora o espermograma sensivelmente. Tem vários que só perdendo 10% do peso, fazendo atividade física, por quê? Porque já tem uma melhora. E também aumenta a testosterona endógena fazendo atividade física, entendeu? Então, só que ele precisa ouvir de alguém que precisa fazer. Orientar. Então, às vezes eu peço para fazer isso 2 meses antes do tratamento da fertilização in vitro. Doutora, tem uma pergunta aqui que chegou bem no início, mas eu estava esperando você explicar essas questões masculinas para fazer. Jeffrey perguntou aqui, eu e minha esposa queremos ter um neném. Toda vez que faço o exame, dá muito abaixo do normal os espermatozoides. E ela tem ovário policístico. E aí? O que é que ele disse? Esse é o casal dos 30% que tem subfertilidade de um e de outro. Ele só não falou a idade dele e dela, né? Importantíssima para mim. Eles são jovens. Não chegaram aos 30. Não chegou. Então ótimo. É filezinho. Filezinho, mas que tem que tratar, viu? Não é filezinho que... Alô, Jeffrey! Mande sua idade aí! Não, mas o que é que tem? Ele tem, a gente também tem várias medicações que a gente usa, antioxidantes, a gente ajusta. Pode, às vezes, a depender do nível dele. E se ele é o hipogonadismo, né? Se é hipergonadotrófico ou hipogonadotrófico, a gente pode usar, mas na maioria nem precisa usar. Né? Se ele a não ser que seja azospérmico. E aí a gente tenta, mas um azo, você consegue o suficiente para ele... Azo que é o que não tem nada. Não tem nada. Eu já tive azo que a gente conseguiu pelo menos para inseminação, que é um custo bem mais baixo do tratamento, às vezes 1/5 do valor de uma fertilização in vitro. E ele conseguiu. Às vezes não dá, mas dá pelo menos para conseguir alguma coisa para não ter que fazer a punção do testículo, que é outro procedimento que já encarece a fertilização. Nossa, só de você falar isso já dá... Tá mexendo as pernas aqui, ó. Ui... Mas, doutora, 35 ele e 28 ela. Pronto, a idade. Pronto. Então, você, Jeffrey, precisa avaliar o que é hoje a causa mais comum dele, jovem, varicocele, que altera. Então, a gente precisa saber, mas precisa operar ou não? Na maioria não precisa operar, mas precisa ser avaliado pelo urologista. Precisa a gente fazer os hormônios dele para afastar qualquer outra causa. A partir daí, ele pode cair na causa que 25% não se descobre. Eu não disse que a fertilidade está diminuindo. E diminuir você 25%, você não sabe qual é a causa. Não existe. Simplesmente está diminuído e aí você tem que correr para estimular. E primeiro atividade física, se ele está acima do peso, diminuir o peso e ajustar a parte toda dele, hormonal, ver se não tem problema de tireoide, prolactina alta, várias outras coisas. Se nisso a gente viu, já perdeu peso e continua, a gente tem fórmulas de suplementação, pode usar indutor da ovulação. E esses indutores, que é da ovulação da mulher, mas também da espermatogênese, a gente usa por um período, às vezes 2 meses, e revê. Muitos. Eu, na maioria das vezes, fazendo isso, quem tem subfertilidade consegue, na maioria das vezes, para fazer o tratamento de baixa complexidade, que é o que a gente chama. Vai perguntar o que é, né? Vou perguntar. Eu ia perguntar... O que é baixa e alta complexidade. Ele fez mais um comentário aí. Acho que é um caso hereditário, porque meu pai tomou remédio que foi tiro e queda. Então pronto. Tem mesmo. Na anamnese, a gente pergunta de infertilidade. Tem na sua família, tem histórico? Tem algum tio, pai que teve problema, que não conseguiu engravidar, que era infértil? Né? E é importante. Então, a gente tem que afastar alterações genéticas, cromossômicas também, através de um exame chamado cariótipo, que é importante no casal infértil. Mas o que é importante a gente consegue, hoje, na maioria das vezes, que o tratamento seja efetivo, que eles tenham o bebê em casa. A única coisa é que a gente precisa que chegue cada vez a mulher, principalmente com a idade, que ainda dê para a gente fazer alguma coisa. Porque quando ela chega com 40 anos, às vezes você não consegue mais ter embrião euploide, que é o que eu te falei. E às vezes, casos que, se ela chegasse com 35 anos, poderia fazer uma baixa complexidade num custo que ela tinha acesso, ela não chegou a tempo e aí eu não consigo mais. Então, doutora, antes de explicar essa questão da baixa complexidade, média, alta complexidade no tratamento, né, eu queria entender quando você fala de custo.
A gente pode falar em valores para as pessoas assim. Aliás, é eu porque quero fazer até uma relativo. pergunta também. O então- SUS, por exemplo, ele está dentro desse programa? Existe alguma coisa voltada? Acredito que não, né? Que é muito novo. Não, mas não faz parte da política do SUS, né? Não contempla, porque e nem na suplementar, na privada. Plano de saúde. Plano de saúde no Brasil não tem, mas tem alguns serviços de residência médica no Brasil que faz. Mesmo assim, é uma fila imensa, que na maioria das vezes, quando ela entra na fila para ter acesso e quando é chamada, ela já está com a idade com 40 anos, que aí já sai da fila, porque a chance é muito pequena. Sacanagem. E aí, nesses locais, geralmente, na Bahia não tem nenhum lugar, tá, gente? Só para poder já... em São Paulo tem alguns, mas os gatos pingados que realmente... Nem vale a pena Não esperar. vale a pena. Mas eu acho que o diferencial é justamente procurar cedo. Porque quando a paciente ela procura cedo, a gente consegue... 70% dos casos, a gente consegue resolver com a baixa complexidade quando ela tem uma idade, que ela tem quantidade e qualidade boa, tá? Mas é isso. E aí, o custo para o homem que quer congelar os espermatozoides, que quer fazer esse treino. Pois é. E o custo para a mulher, que é mais alto, né? Você diz que é 5 então, assim, vezes em maior. salários mínimos, por exemplo, um homem, às vezes, 2 salários, às vezes até um pouco menos, ele consegue congelar o procedimento. Só que depois ele tem que anualmente ele paga um valor para manter congelado, porque é tudo caro, né? Então ele mantém a média. Tem clínicas que cobram trimestral, mensal, mas é uma média de um salário por ano para manter. Tá? Agora, em relação à fertilização, muda muito de clínica para clínica. Então, por isso que fica complicado. Mas existem clínicas de reprodução hoje. A gente não tem na Bahia, mas em São Paulo que tem, a gente chama com uma acessibilidade maior, mas às vezes para ir para lá, porque tem clínicas que fazem 500 ciclos no mês, então ele consegue baratear muito. E tem clínicas que você faz 30, 50, não é a mesma coisa, né? Então, por isso, eu tenho pacientes que às vezes eu tenho que mandar para São Paulo, para essas que tenho parceiros de donos de clínica de São Paulo, que é mais em conta, essas que tem 500 ciclos no mês, e às vezes a paciente... ela pode, hoje, com milhas, não sei o que, todo mundo acaba correndo atrás e conseguir para São Paulo com custo bem mais baixo e pagando, às vezes, um valor bem menor do que na maioria das clínicas. Mas também não são... A maioria das clínicas tem um padrão médio. Que seria para a mulher. Para a mulher, ela gasta aí de 15 a 20 salários mínimos, na média. Só que se ela for mais jovem, ela gasta menos, porque ela gasta menos remédio. Porque só de remédio, às vezes ela gasta mas aí tem 5 a aquela 10 mil pergunta, só de né? remédio. Quanto que vale o seu sonho, né? Não tem preço. Tem aquela pergunta, né? Não, isso aí você Quanto que tocou vale numa no seu coisa sonho? importantíssima, porque eu brinco com os meus alunos, né, os colegas médicos, assim, quando a gente falando que diz, mas eu atendo, doutora, eu atendo por convênio e minha paciente não vai ter condições de fazer o tratamento. Eu disse, quem lhe disse? Você está pré-julgando, porque você acha que ela não vai ter condições, você não tem noção o que é realizar um sonho. O sonho, né, da maternidade não tem preço, é o que ele falou. E eu já vi muita paciente juntar a família, fazer... Eu teve uma que fez rifa, que até eu paguei a rifa, ela fez tudo para poder ela juntar. Porque quando ela quer muito e ela corre atrás, ela consegue de várias formas, entendeu? E você não pode olhar e dizer, não, eu nem vou dizer o que é, porque eu acho que ela... Não, nunca ache, né? Porque... E eu já vi paciente que vendeu, ela conseguiu, graças a Deus. Voltou agora, que é o segundo, viu? Mas ela me disse, Zu, eu vou... Ela estava com 40. Então, eu disse, olha, para você conseguir, você vai ter que fazer pelo menos uns 4 a 5 coletas de óvulo. E é esse valor que eu te falei por cada coleta. Ela vendeu o apartamento dela, comprou outro financiado, vendeu para ter o dinheiro. E tem a filha lindíssima, maravilhosa, está com 2 anos. E ela ficou que história, com o embrião. Né? A filha vai ter uma super história para contar. Né? E ela chegou agora para transferir de novo, porque tem 2 anos, porque ainda ficou embrião congelado, porque a gente fez várias É isso que eu ia perguntar. coletas. Uma pessoa que pensa em ter mais de um filho, em uma coleta ela já deixa preparado para... Depende, Ninha, da qualidade. Vamos dizer, por exemplo, a paciente, ela tem
10 óvulos, ela conseguiu 10 óvulos, mas ela tinha 30 anos. E a outra tem 40 e para conseguir 10 ela fez 3 vezes. Você acha, pelo que eu já te falei, Sim. qual vai ter a maior chance de ter embrião? Então, a de 30, provavelmente ela vai ter no mínimo 5, na maioria, 5 a 6 embriões euploides. A cada 2 que ela transfere, vamos dizer que ela teve 6. A cada 2 que ela transfere, ela tem uma chance de 50% a 60% de engravidar, não é 100. 50. Se ela tá e não tá nos 50 e ela tem mais 2 e ela transfere de novo, ela já aumenta a chance, que a chance acumulativa já vai para 70%. E se ela ainda faz pela terceira vez, porque ela deu 6 embriões, ela chega a 90%. Só que ela tem 40 anos, teve 10 óvulos, dos 10 óvulos ficaram só 2 blastos. Ela transferiu e não estava nos 50%. Ela não tem nem mais para transferir. Compreendi. E aí, essa é... Então, o número depende da qualidade, da quantidade. E você me lembrou bem uma coisa que, mesmo você congelando, não significa que você vai ter filho futuro. Você só está tendo, a gente chama preservação dos gametas. Se você vai ter filho ou não, depende de várias coisas. Primeiro, da quantidade, da qualidade. Ainda, se seu útero vai estar bom ou não para poder receber o embrião. Então, tem que preservar o útero. Se Deus quiser também, né? Você faz sua parte. E é isso que eu falo. Então... teve um congresso americano, o último que foi presencial, em 2019, e que foi muito interessante a palestra de uma influencer que ela foi para dizer isso, porque ela criou o Instagram, o blog em cima disso, de preservar a fertilidade, congela, tarará. E aí ela fez, e teve muitos seguidores falando de congelamento, e ela congelou. E na época ela disse que tinha congelado, acho que 13. E estava satisfeita. 13, ela tinha menos... Tem uma média aí, né? Boa, né? 13, ela tinha acho que 30, não lembro agora a idade dela, mas não era mais do que 37. E aí, era entre 35 e 34. E quando ela foi usar, que quando ela achou a pessoa legal, ela já tinha mais de 40, não ia ter como coletar mais dela, novo, ela formou 6 embriões. Desses 6 embriões, transferiu 2, nada, 2, nada. Os outros últimos 2, completou os 6, nada. Nossa. E aí? E ela que fez todo. Ela disse, poxa, aí eu mudei o discurso. Então, congelar, claro que você tem que fazer, mas você não pode garantir que isso vai gerar bebê no futuro. A gente tem probabilidades. E quanto mais, melhor. Entendeu? Claro que tem um limite. Você tem 30, poxa, dificilmente, a não ser que aconteça uma zebra. Mas uma mulher de 40 para ter 30 óvulos, ela não consegue. Porque de 3 em 3 em 3, 3, 4 que ela dá até chegar, ela já tá 42. Que ela nem dá mais quase óvulos, entendeu? É isso, gente. Estamos conversando hoje aqui com a doutora Zuleika, ginecologista especialista em reprodução assistida. Eu quero falar um pouco dos nossos colaboradores aqui, tá certo? Vamos lá? Vamos colocar aqui na tela. Aproveite e se inscreva no canal. Correto. Vamos colocar aqui na tela os nossos colaboradores. Já dá um like aí, né? Já deixa seu like, você que está vindo aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, convida alguém para estar assistindo a gente e compartilhando essas informações que são muito interessantes e importantes para todo mundo. Tá certo? Tá aí. Depois eu vou repostar também no meu canal. Correto. A Bárbara Duarte, nossa parceira aí. Vamos passando. Love, um site que tem produtos eróticos, né? Produtos eróticos e um blog sobre bem-estar sexual. É bem interessante, tem vários especialistas que colocam conteúdos semanais por lá. A Bruno Joias, claro, sempre presente aqui. E o Espaço Hair House, hein, gente? Então, são esses nossos colaboradores. Vamos retomar aqui. Eu queria puxar o gancho lá de trás a respeito da autocomplexidade, baixa complexidade e média complexidade. Não existe média nenhuma. Não existe. Ótimo. É baixo ou e alta. Sucesso. Vamos embora. Aqui a galera se empolgou que já tá... criando assunto. Era até bom se tivesse uma média, né, mas é baixa e alta. No meio do caminho, mas não tem. Então, na reprodução assistida, a gente tem o procedimento que é de baixa complexidade, que envolve indução da ovulação. A mulher, ela está tentando... ela só ovula, ela tem um óvulo que ela, no mês, ela vai ovular. E se você estimula, ela pode dar 2, 3, isso vai aumentar a chance dela engravidar. Pode aumentar também de gemelar, mas pouco. Isso com medicamento? Mais. Com medicação. Tem indutores, que é via oral, tem também injetáveis, e a gente vai avaliar o que é melhor para ela. Então, essa indução, que geralmente é o ginecologista, tem habilidade para estar fazendo isso.
E ela geralmente tenta isso antes de chegar na alta complexidade, que é quando chega para mim. Então, ela pode fazer a indução da ovulação aumentando a chance, sendo que mais do que 4 folículos cancela o ciclo para não ter gestação múltipla. Então, entre 2, 3, ela já está aumentando a chance dela engravidar. Então, ela pode estar fazendo isso, uma coisa simples que o ginecologista consegue fazer, faz a ultrassom seriada para ver quantos realmente vai ovular e se o endométrio está bom, se depois faz outro, se ovulou. Isso é uma das opções de baixa. Qual é a outra opção? É inseminação intrauterina. A inseminação é... Você sabe? Não. Me pegou, ele me pegou. Eu pensei que ele sabia. Pô, ele sabia tanta coisa. Muito entendido. Então, a inseminação, e isso muitos colegas médicos não sabem. Às vezes, até gineco, às vezes o pessoal mais antigo, às vezes não sabe a diferença entre inseminação e fertilização in vitro, que é a alta complexidade. Seria o bebê De proveta é a proveta. fertilização, que é a alta complexidade. Então, quando eu explico lá na aula, eu ainda falo, a baixa, eu boto o desenho da baixa complexidade. Com a inseminação, é pegar o sêmen dele, igual como faz espermograma, ele vai lá da mesma forma, só que em vez de só analisar, vai ser feito um preparo, né? E esse preparo seminal faz a capacitação, pega os melhores e os mais ágeis, que é o que realmente a gente quer. Porque o homem ele pode ter 20 milhões, 40 milhões, mas disso o percentual que a gente fala, que é A mais B, que são os ágeis que vão chegar perto, o normal em torno de ele vai ter 40%, tá ótimo se ele tem do A mais B. O resto nem vai correr atrás lá do óvulo para fertilizar. Então, esse sêmen capacitado, pegando os mais rápidos, lineares, ligeiros, e a concentração, ele bota numa seringuinha e a gente, no consultório, como faz um preventivo e bota lá os espéculos, vem com esse catéter e coloca o sêmen, conversando com a gente, bem simples, tranquilo, 20 minutos, fica lá sentadinha, depois vai para casa. De repouso, nada, não E precisa. espera em Não, Deus depois que ele chegue no levanta. lugar. E aí, só que aí você já está ajudando muito, porque só na vagina, 2/3 dos espermatozoides morrem. Nossa. Com o pH dali. Mas isso é o normal. natural, porque senão a gente vai ter por isso que milhares tem de que ter crianças. milhões de espermatozoides. Eu tenho até essa questão aqui. E isso a gente tem que facilitar. Então, se eu já coloco no colo, não perdeu 2%. E essa quantidade, que é os móveis e progressivos, eu já estou aumentando também a chance deles percorrerem lá as trompas e, naturalmente, um lá ser selecionado, chegar com a rosinha e ser o que vai Felizardo, conseguir né? penetrar lá Rosinha no é ótimo. óvulo e fertilizar, né? Só um vai. E isso é a inseminação. É um procedimento que o custo é bem, às vezes um preparo desse é um valor de um salário mínimo do preparo. Tem a parte médica de acompanhar a ovulação, tá? E de lá fazer o procedimento. Mas isso... Só que, se fosse assim, todo mundo só fazia isso. Mas só que tem casos que não dá para resolver com isso. Que tem que ir para alta complexidade. Alta complexidade, você já está percebendo, né? Um bebê de proveta, tudo precisa de um laboratório. Para colher o óvulo da mulher, precisa de um centro cirúrgico, ela tem que estar sedada, para ela não sentir dor, tem que ter o Tem que anestesista. estar no período certinho, né? E tem que ter sido estimulada por 12 a 14 dias com os indutores, que não é só o oral, que é baratinho, são os injetáveis que eu te falei, que às vezes que é terrível, ela gasta nada de tudo. 5 a 10 mil reais só de medicação indutora. Para poder, aquele pool que a gente já conversou, que ia naquele mês morrer sobre a apoptose, vão crescer todos esses folículos. E todos esses folículos vão conseguir ser aspirados? Nem todos, mas a gente com agulha fina, tem lá no meu Instagram, vários no YouTube também, como aspira. Então, essa agulha que você não sente nada, porque está dormindo, a gente não corta, é só com a agulha, através de um ultrassom, a gente guia e aspira esses folículos, que vai para o laboratório que está do lado, né, do lado do centro cirúrgico. A embriologista pega esses óvulos, vai selecionar e ver quais são os que estão maduros, que vão poder receber o espermatozoide. Mas isso Aí isso é feito em laboratório. Tudo é muito rápido, né? é muito rápido. É em torno, a aspiração é em torno de 20 e 30 minutos, mas é aspirando e já dando para Porque ela. pode correr o risco de perder esses óvulos por tempo.
Se largar lá, né, Ninho? Mas não... Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Não, ele é aspirado e ela já bota no lugar aquecidinho, na estufa, e aí já prepara para poder vir com o espermatozoide. Aí você não. O pai que está lá vai fazer como se fosse o espermograma. Ela pega o sêmen e começa a colocar. Existem duas formas da alta complexidade. Ou vai fazer a fertilização in vitro, ou vai fazer a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática. Qual é a diferença? É tudo alta complexidade. É o mesmo preço, não muda. Só que um é pegar uma quantidade de espermatozoides e botar numa plaquinha do lado do óvulo e ele naturalmente vai penetrar. Essa é in vitro. Essa é a fertilização in vitro, você coloca. A ICSI é já pegar o espermatozoide, foi uma evolução, né, da fertilização in vitro, e já colocar lá dentro. Então, isso aumenta a chance de você saber que você deu de fertilizar, de transformar num embrião, né? Mas tem centros que só fazem ICSI, porque tem medo de algum não conseguir penetrar. Tem outros centros que não, que preferem ser mais natural e dizem, nem adianta, porque se também naturalmente ele não fertilizou, também se fizer um embrião ele não vai ser bom. Mas não existe hoje, não, é só porque tem centros que gostam, ou às vezes a paciente, eu queria saber, divide aí, metade faz a ICSI, metade bota vivo para ver se naturalmente é porque realmente não iria e eu comprovo. Mas a maioria dos centros faz a ICSI, que é botar já o espermatozoide. Eu sei que pode ser relevante, mas existe uma preferência para você entre uma e outra? Na verdade, o laboratório, porque eu não faço isso, viu? É embriologista. Eu aspiro os óvulos da mulher e entrego para a embriologista. Então, o laboratório, que aqui na Bahia tem 3, onde eu trabalho, que é na Clínica Gênese, a gente faz ICSI. Certo. A maioria faz ICSI. Por quê? Porque a gente tem medo de não acontecer. Garantia, né? E aí é uma garantia. Veio uma pergunta aqui que seria uma questão minha também. Jeffrey que perguntou perguntou de novo. Tá doido pra ser pai, hein, velho? Geralmente pode acontecer de vir gêmeos. Você tem um controle sobre isso aí? É engraçado porque... ver gêmeos diz, fez FIV. Na verdade, a gemelaridade é uma consequência quando você transfere mais embriões, né? Então, às vezes, você tem paciente que ela deu 3 embriões. Se ela deu 4, é mais fácil. A gente bota 2 e 2. Bota 2, guarda 2 para uma nova chance. Deu 3, ela tem 37, 38 anos. A tendência é a gente transferir os 3 quando ele não é biopsiado. Porque lembra que eu te disse que se eu avaliar, eu sei que ele é bom ou ruim. Mas você não vai, porque isso é custo. Você não vai fazer de todos os embriões de todas as pacientes. Você vai fazer em quem vai ter mais probabilidade de ter alteração, que são pacientes com mais idade, né? Então, acima de 37, geralmente a gente faz. Mas se a paciente tem 35, eu quero, porque eu só quero botar eu não quero ter risco de gemelar e transferir 2. Eu quero transferir um só, sabendo que é normal. E aí a gente faz para poder transferir um só euploide, que a chance desse euploide é maior individualmente do que eu transferir sem saber se ele é normal ou não. Então, a gemelar, quando a gente não analisa, paciente de 30 anos, o que precisa fazer? Eu não vou analisar. Eu vou colocar 2. Desses 2, tem uma chance de ter gemelar? Tem, maior do que da natureza. Então, realmente, só que as gestações hoje, a gente cada vez evita, porque a gente sabe que é uma gestação que vai ser de alto risco, é como se fosse uma consequência, não é o que a gente quer. Eu perguntei isso porque a senhora aqui quer 4, né? Quem tem? Eu. Ela quer 4. Ela quer ter 4. Já tá com 34. Eu quero ter outra coisa. Inclusive, nos bastidores. Pelas minhas contas, eu já desisti de 2. Não, inclusive, nos bastidores, Hugo me falou: se Mayara quiser ter filho, eu batizo todos eles. Não, mas isso é outra coisa interessante. Pai é quem cria, viu? Até no congelamento. Você diz, a paciente, eu recebi agora câncer de mama há 25 anos. E os óvulos dela, com a idade, né, 25, então a gente congelou acho que 15. Ela, doutora, é um número bom, me garante, porque eu quero ter mais do que 2 filhos. Peraí, se fosse um só, né? Você quer ter mais de 2? Provavelmente sim. Agora, quem já chega pra mim dizendo que quer 4, você não pode começar com 35, eu tenho que ter muito dinheiro, né? Agora, teve um Tem caso... que começar antes, igual a mim. Eu tenho 3. Sou grande multi, parada. Brincando. Arrasou. Mas eu comecei cedo. O primeiro eu tive com 27.
Aí o segundo eu tive com mais de 35, mas engravidar pela segunda vez é mais fácil do que engravidar a primeira vez com 37, 40. Então, o planejamento familiar também, esse aconselhamento para a mulher envolve isso. Porque tem mulher que já diz, eu quero ter vários. Não, doutora, eu só quero ter um filho. Ela pode até mudar de ideia depois, mas pelo menos se ela tem 15 e quer ter um filho, tá ótimo. Agora, se ela chega dizendo como você que quer ter 4, Ninha... Nessa idade, Ninha... tem 34, quer ter 4. Aí você engravida... Vamos ver. Devia começar hoje. A gente vai já vai liberar... ser o primeiro. Aí se você libera, aí você tem... aí, 6 meses, sua chance é 80% de engravidar na sua idade. 80% de ter engravidado. Aí, se você não engravida, e aí a gente tem que... descobriu lá que Ninho tem um sêmen mais ou menos, a gente vai estimular ele e faz uma inseminação, aí engravidou. Aí você vai engravidar daqui a uns 8 meses, depois você vai passar mais 9 e depois você tá recém-parida amamentando. Você acha que você vai liberar para engravidar de novo quando? Com 36. Aí acontece tudo de novo. Aí depois você vai liberar com 38. E depois com 40, o terceiro já tá no 40. Eu desisti, doutora. Como é que tem o quarto? Eu já desisti de Agora me dois. diga uma coisa. Mas a gente pode congelar. É outra coisa que eu faço muito. Então, chega na sua idade e diz, doutora, eu quero ter 3 filhos. Então, eu posso liberar agora, mas e para ter os outros depois? Aí, muitas congelam. Eu tenho uma amigona minha que fez isso, 35 anos. Ela congelou, achou a pessoa legal para ela que ela queria. Com os 35, congelou e liberou para engravidar. Engravidou. E quem disse que ela... Parou. Se segurou. Aí ela não... Porque ela sabia que tinha ovo congelado, né? Ela era aí com 42. E eu dizia, Ninha, não vai querer, não. Mas tá aí, tá. Ela não liberou depois, naturalmente, para poder tentar. E aí, com 42, é que ela veio atrás para correr atrás e já conseguiu com os ovos que ela congelou anteriormente. Mas, programação mesmo. E aí ela programou mesmo. Ela disse, eu não quero ter um filho atrás do outro. Eu tô no mestrado, eu vou querendo o doutorado depois. Eu tenho agora, segura a onda, congelo para ter o outro depois dos 40, 42. Faz sentido. Teve Inclusive, um caso- nós vamos ser padrinhos de uma criança aqui, Acabaram ó. de falar aqui, convite Mentira, agora. Jeffrey Foi? disse que se der certo, eu e o Hugo somos padrinhos. Se eu já tava na torcida agora, então... Boa, Porque pai. aí já caso- substitui um menino meu, né? Não é? É o dele. Teve um caso que ficou muito famoso que foi da cantora Ivete Sangalo, que vieram gêmeas e tal, e causou um pouco de polêmica, porque, no caso, ela tem um marido dela e tal. Você chegou a acompanhar essa situação e tal? Na verdade, adoro, Ivete. Por que é que ela colocou 4 embriões? Que a gente está falando aqui em 2, né? Mas ela colocou porque eu lembro quando não foi lá na clínica que ela fez, foi de outro colega aqui. E então ela conta, né? Eu li tudo que ela, então o que ela conta é que ela saiu coletando óvulos, foram feitas várias coletas, igual aquela minha paciente que eu disse que também engravidou com 42, de 40 e 42 foi juntando vários. Ela disse que também fez isso, ela foi juntando, juntou os óvulos todos, fertilizou de uma vez só para ter e deu 4 embriões. Quando deu 4, ela podia transferir 2 e depois mais 2, mas aí ela preferiu já fazer de uma vez só, botar os 4, porque se viesse gemelar, ela aceitaria de boa. Mas quem não, por exemplo, quem não quer de jeito nenhum, doutora, eu não queria gemelar, não. Podia transferir 2 e depois mais 2. Iria vingar o que vingou, o embrião que tinha bom ali, que vingou, foram os 2, né? Então, e se ela botasse, por exemplo, só 2? Se nesses 2 tivessem os 2 bons, podia ser gemelado do mesmo jeito e os outros iam ficar guardados. Ou podia não engravidar e só na segunda vez tivesse. Então, era muita alternativa. Como também poderia não acontecer, né? Mas o que ele falou é importante. E ela pode transferir os 4? Pode, acima de 40 anos. Se o óvulo não é pela idade da mulher, viu, gente? É pela idade do óvulo. Se o óvulo foi de quando ela aspirou, já tinha mais do que 40 anos, aí ela pode transferir os 4. Mas se ela tem 35 anos, não pode transferir 4. Entendeu? Porque a chance, se o óvulo dela é de menos de 35, a chance é muito grande de ter 3, 4, inclusive. Então, a gente não faz. Existem regras, não existe lei, não existe o que a gente segue. Eu tenho mais uma pergunta. Conselho. Você falou aí a respeito
Nossa, fugiu de novo. Tem tanta coisa. Enquanto você lembra, eu vou falar o tanto de gente que tá elogiando a doutora aqui, viu? Minha obrigada. doutora azul, doutora top, que eu amo de coração, Suzana Santos. Cadê? Su é uma fofa. Rosane falou que está se preparando, Ah. né? E tem 39 anos. Eu não sei em que pedaço ela falou isso, então... Preparando, vamos logo. Daniel Galvão disse, doutora Dani. Zulei, que é uma pessoa incrível, uma médica extremamente competente. Sábado, minha esposa vai estar com ela. Mandou um grande abraço. Meu filho junto, fui fazer o parto, porque também, Bruninha, uma fofa, engravidou. E ela já tinha mais de 40 e engravidou e tá curtindo o bebê lindo, maravilhoso. Aí eu tive que ir pro parto desse, né, Ninho? Lembra, Dan? verdade. E Dan é um parceiraço, ele Participou faz a parte de até? hipnose das minhas pacientes que às vezes ficam Nossa. traumatizadas. Ele é maravilhoso, adoro. Até eu já fui. Eu lembrei. Lembrou? Lembrou o quê? Eu tenho o tempo certinho da pergunta. Gente, ele Você tá falou. nervoso. Hoje ele tá nervoso. Eu não sei por quê. Não sei por que ele tá nervoso hoje. Eu não sei por quê. Eu devia estar muito mais nervosa aqui, viu? Ele ia sair comemorando, mas ele tá nervoso. Veja bem, você Ninho, falou mais você cedo. vai ter filho. Em Conte nome de comigo, Jesus, Ninho. em nome de Jesus. Segunda-feira nós estamos lá no consultório. Ó, 6 horas da manhã, não. você falou a respeito aí de você tratar as pessoas que têm alguma deficiência, não, dificuldade com a ovulação, certo? Existe a possibilidade da pessoa não precisar fazer a inseminação, você preparar e tal dia, é esse dia que você tem que praticar lá o sexo? A Aí maioria, que- isso é a baixa complexidade. Eu disse que pode inseminar, mas na maioria das consultório. vezes é só estimular e programar o coito. E dizer, você faz a ultrassom, vê quando vai ovular e diz, ó, ou a gente dá uma injeçãozinha, uma descarga de chorema só para poder ela ovular e 36 a 48 horas a gente diz agora não more nessa data, porque aí aumenta E a aí, chance. doutora, esse negócio de namorar programado? Tudo bem que todo mundo faz isso em algum momento, né? Mas quando tem essa pressão da gravidez, como é que é? Às vezes, a gente insemina porque não consegue, porque é muita pressão pro homem, principalmente, né? Porque a gente Papuf. só fica olhando e aí... Não que seja a e o mesma coitado coisa, né, na doutora? pressão. Mas realmente pra mulher é muito mais fácil. Mas é isso. Eu já tive vários casos interessantes assim, de não, o homem não consegui, porque a pressão. Teve uma mesmo que ela disse que eu fui pra cima dele, queria bater nele. Mas mulher, você é doida que você fez isso aí, que o negócio não ia funcionar mesmo. Aí ela disse, mas ele disse que esqueceu. Como é que esquece? Me viu tomando um bocado de injeção. Eu tinha falado pra ele que era o dia e de repente eu chego lá, ele tá roncando, tinha bebido e tava roncando. E aí ela, em vez de... Era melhor acordar e dizer, peraí. Não, ela ficou com tanta raiva, que ele acordou, coitado, só com ela em cima dele, revoltada. Aí também não teve mais clima. Aí perdeu a vez. Nessa vez eu disse, não, calma, desse jeito não dá, não. Porque também, quando a gente estimula, às vezes aumenta muito os hormônios e a mulher fica mais sensível. E Acabando com tudo, acabando com tudo. Vocês sabem, na hora da TPM, então ela ficou. Eu disse, não tá legal isso não, peraí, vamos. E aí a gente teve que inseminar porque ela ficava com medo de fazer de novo e de novo acontecer, sabe? O trauma. Sim. De acontecer de novo e depois... E até ele, coitado, porque já pensou se eu vacilo, tiro um cochilo, a mulher já me acorda me batendo, achando que eu perdi a vez, a hora. Bota despertador, fica lá, tá na hora, é agora. Mas é sério, Mas isso é uma aí tem pressão muito, é uma grande pressão mesmo. grande. Tem aquele negócio de posição também, doutora? Ai, Uma quando a gente posição, brinca, Existe que- isso mesmo? Não, na verdade, não tem nada comprovado de ficar botando as pernas pra cima. Sim, é que a gente O vê que a muito, gente né? fala é igual quando eu insemino e coloco, a gente deixa lá 20 minutinhos com a perna dobradinha. Mas também precisa plantar a bananeira, nem ficar com as pernas pra cima, não. Aí dá um tempinho, não sai correndo logo, né? Pra tomar banho, fica ali 20 minutinhos, mas é suficiente. É só pra poder o sêmen lá tomar. Mas ele vai. O espermatozoide ele vai nadando e procurando o caminho dele. né? É o óvulo dependendo da que gravidade. libera uma É a substância, né? uma Pra substância poder pra atrair atrair o espermatozoide? É. Isso E- feito mensalmente, que é o período fértil. Exatamente. E mensalmente, que aí tem todo um preparo, né? A mulher sente mais o muco, né? Tudo preparando para facilitar. Porque o muco, qual a explicação do muco? É justamente para facilitar para o espermatozoide ir nadando, né? O bichinho não vai de bicicleta, ele vai nadando. Tem uma internauta aqui, a Rosane, que está falando que está se preparando para isso. Ela tem 39 anos. Pra E a inseminação, né? fertilização geralmente vem... Não, perdão. Aí ela fala aqui que tem trompas permeáveis. Trompa permeável, o que é isso? Que é permeável que
é normal. Se ela fosse impermeável, é que era obstruída. Aí é um dos casos que tem que ir para fertilização. Se as duas estão obstruídas, ou acontece muito, a mulher fez ligadura tubária, que é deixar as duas obstruídas para não engravidar. E desiste. Até os 30, porque às vezes... E depois, lá na frente, ela casa de novo e quer ter outro filho. E isso acontece muito. Então, se as trompas não são obstruídas, são permeáveis, é o que a gente quer para poder tentar a baixa complexidade. Ela pode ter uma trompa pérvia e a outra alterada. Acontece demais. Aí, o que é que a gente faz? Se ela é alterada, mas não tem dilatação, ela é pérvia e bonitinha, a gente pode tentar até um coito programado, mas estimulando para ela ovular daquela trompa que é boa. Porque se ela tem uma trompa boa e outra ruim, a chance dela engravidar é mês sim, mês não. Porque a gente ovula um mês de um lado, no outro mês do outro. A mulher é assim, é um reloginho. Uma vez é do lado direito, do lado esquerdo. Do lado direito, aí vai alternando. Então, se ela ovula no lado que está ruim, naquele mês ela não tem vez nenhuma. Então, ela teria que ter 2 anos para dizer que é infertilidade, para ter a certeza. Aí, a gente não vai ficar esperando isso. A gente estimula pelo ovular dos dois. Entendeu? Porque quando você estimula, você dá o remédio, você não vai dizer, vai para um lado só, não. Não, vai só para o direito que tem, não. Estimula os dois e aí ela vai ter, porque estimulou os dois, no que ela tem a trompa boa, ovulando, ela vai ter a chance que ela não está tendo naquele mês que ela ovulou Ela da trompa falou que obstruída. é o caso dela mesmo. É, que então ótimo. É uma permeável, uma E a impermeável. outra não, é. E aí vai induzir aí pra... Para poder... Tomara que consiga no próximo podcast. Doutora, Nos próximos, pode contar aí, viu, Rosana, pra Hoje em gente. dia já pode, por exemplo, ver as características da criança. Pode, por exemplo, já consegue ver o olho azul, masculino, selecionar. Pô, já tem essa tecnologia? Na verdade, a gente não usa a tecnologia para fazer eugenia, para escolher e deixar a coisa perfeita do jeito que a gente quer, não. Existe para isso, para você selecionar um embrião que tem doenças, por exemplo, o casal que tem o gene para ter anemia falciforme, né? A gente tem alguns casos, então a gente faz a fertilização in vitro para escolher o embrião que não tem anemia falciforme. Tá? Enquanto a formação, né? Porque o embrião, ele ali tá pequenininho, depois ele vai criando a sua estrutura corporal. Isso tem também como detectar? Se ele vai ter depois alteração... Não, isso é importante, o que tu está falando. O que a gente analisa, quando a gente faz a análise para ver a aneuploidia ou não, para ver se ele tem alguma síndrome nos cromossomos, se tem alteração. Se tem trissomia, aneuploidia, tetraploidia, que vai ser incompatível com a vida, você nem transfere, tá? Mas... se ele vai ter alteração morfológica... Perfeito. Aí não é. Por exemplo, anencefalia não tem a ver com isso. Eu posso escolher embrião e a mulher não usou ácido fólico e ela pode ter uma alteração pela deficiência do ácido fólico e ter malformação fetal, entendeu? Então, espinha bífida, tem algumas coisas que são macrossômicas, que são alterações que não estão ligadas ao cromossoma, a gente não tem como avaliar. Como outra coisa importante que elas perguntam, então, na minha família tem história de autismo. E eu queria fazer. Não tem como, porque o autismo, ele não é é multifatorial. São vários fatores que influenciam. Então, não dá para saber se vai ter ou não autismo, entendeu? A gente sabe de algumas coisas. Por exemplo, o homem, ele não perde a fertilidade. Ele vai produzir a vida inteira espermatozoide. Mas, por isso que você vê, às vezes, o homem de 70, ele pode engravidar, realmente. Mas a gente sabe que uma década a mais do que a mulher não perde a fertilidade a partir dos 40. O homem, a partir dos 50, não é que ele fique infértil. Mas ele pode aumentar as chances de ter autismo, outras alterações cromossômicas, mas ele não perde a fertilidade. Nossa, gente, que aula hoje, hein? Que aula mesmo. E, doutora, e Uma as pergunta mulheres? polêmica aqui. Posso? Vai lá. Eu tô adorando ele ali, viu? Os bastidores. Não, a gente tá Cássio, brigando, ó, minha a gente tá comadre brigando tá ali. Que... É o Jorge B, ele sempre participa Pode aqui com a perguntar gente. aí, viu? Ninha também tá ali Vou nos fazer uma bastidores. pergunta polêmica, meio... Homem pode engravidar? Ave Maria, não. Essa parte Eu aí... digo assim, não, por exemplo, mas você pode hoje, por exemplo... fertilizar e ele tem realmente um espaço lá por dentro? Não, porque não tem útero, né? Para poder gestar. Você tá falando, homem não. Só o trans. Não, mas o trans Se ele não tiver- tem útero, não. Não, Ninha. a mulher- A mulher É. trans. Eu digo assim, Você por tá me exemplo, confundindo, eu já ouvi Ninha. falar. Não, é porque eu achei que a pegadinha era aí, né? Não, exatamente. Mas o homem,
para ele gestar, ele não tem útero, ele não pode. Homem que por exemplo, casais homoafetivos e que querem, se for 2 homens, quer ter filho, acontece o que a gente vê, né? Aí tem o útero de substituição, que é a pessoa que vai gestar, o sêmen é dele, o óvulo é de doadora, né? Que não pode ser conhecido, viu, gente? Eu não posso, então eu vou pegar minha prima, vou pegar o óvulo dela e vou botar minha mãe para gestar. Não é assim. Por quê? Porque óvulo, a doação de óvulo, ela é anônima. Você não pode saber. Entendeu? Então, você não vai saber. Você vai precisar de óvulo, você pode. Mulheres também que ela não vai deixar de ser mãe porque ela tentou engravidar aos 42 e não teve mais óvulo próprio bom. Ela vai ser mãe. Ela só precisa aceitar óvulo de doadora. E as doadoras jovens que têm um óvulo bom vai fertilizar com o sêmen do marido dela e ela vai gestar. E que legal, é o que Viviane Araújo, né, gente? Agora ela assumiu, porque muita gente faz isso. É muito comum. Eu não sabia, ela assumiu isso. Ela assumiu e eu adorei isso, porque as mulheres, ela tem um tabu muito grande quando... às vezes ela quer desistir de ser mãe para não ter que aceitar óvulo. Gente, você não pode, quê, né? você não pode deixar de se permitir ter essa felicidade e que é do casal, não é só dela, não é o marido também realizar o sonho dele e ela também, mas é porque ela se bloqueia. Muitas mulheres, elas demoram de aceitar um óvulo doado, mas quando aceitam, até esquece que foi óvulo doado, que é isso, gente, é uma célula que você está pegando ali e que depois vai virar trilhões e trilhões dentro de você, que você vai passar tanta coisa através, né, da gestação, da simbiose e da parte toda do seu sangue passando pelo feto. Então, isso é muito pequeno, sabe? Para poder deixar de realizar seu sonho de ser mãe. Outra coisa bem interessante, é o que eu vejo, eu nunca entendi, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara vai, o universitário vai lá e doa espermas e tal. E se fala, agora com a guerra da Ucrânia, se viu que muitos brasileiros procuraram ucranianas para barriga de aluguel. A questão é legislativa, é questão de lei. Aqui local. No Brasil não pode. É exatamente isso, porque cada local tem as suas regras, né? Então, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode... É muito mais aberto que aqui. Você pode comprar óvulo, tem banco de óvulo. No Brasil, você não... Eu vou ali, pego... Não, geralmente é uma doação compartilhada. Então, as pacientes, por exemplo, que doam óvulos são mais jovens. Eu tenho muitos pacientes jovens que... é melhor você congelar. Lá, tá bom. Eu tenho 30 anos, mas eu não tenho condições de congelar. E eu ouvi falar que eu posso congelar os meus se eu doar uma parte ou fazer 2 ciclos, um para doar e outro para uma receptora. Então, isso é uma troca, o tratamento. Então, quem tem lá seus 30 anos e está doando 34, 35 até, né, pode doar. E ela quer ajudar alguém que vai precisar e ela acaba também congelando os dela, ela não tem custo. É uma doação compartilhada. E quem vai precisar do óvulo dela é quem custeia. Ou tem também um que a metade fica para um, metade para outro, e ela entra só com a parte do tratamento, que é só a medicação. Então, tem essas alternativas para a pessoa. Mas isso... eu tenho pacientes também que dizem, doutora, uma amiga minha fez, ela foi doadora, e ela já engravidou. E eu queria também doar, porque eu não tenho condições de fazer, mas eu quero doar para poder ter o benefício, né, dessa troca do tratamento. Só que aí ela já tem 37, 38, não pode mais ser doadora, porque a quantidade e qualidade a gente também tem que ser ético, saber que não vai ser bom para quem está recebendo, porque pode não dar o bebê em casa, que a gente chama que é live-born, né? Porque ela pode até engravidar, mas pode abortar se tiver alteração. Então a barriga de aluguel no Brasil é proibido ainda? Não, é a barriga de aluguel que você está falando, porque o útero de substituição pode, entre a família, até parentes até de 4º grau, por exemplo. Eu tenho um paciente que perdeu o útero por causa de miomatose uterina. Muitos miomas ela não tratou, porque ela não sabia que podia um dia perder o útero. E quando ela foi tentar engravidar, já estava imenso. Não deu mais para tirar só os miomas, já estava mais de 800 centímetros. Então, ela perdeu o útero. Como ela perdeu o útero, mas ela não perdeu o ovário.
ela tinha 36 anos, não tinha útero, mas tinha ovário. Então, aí a gente pode pegar, através disso que eu já falei, que é estimular, aspirar os óvulos, pega o espermatozoide do marido dela e o embrião vai ser para uma prima dela. Vai ser gestado, o filho dela, num parente dela. Isso pode gestar, certo? Não pode a irmã querer doar para ela o óvulo. Porque eu já disse que é anônimo. Não tem que ser anônimo. Mas o útero, ela pode usar o útero da mãe dela. Se a mãe tiver saúde, tiver 55 anos, 60, tiver útero normal, ela pode. A gente já teve muitos casos. Teve uma mãe, eu não lembro que foi a mais velha, que gestou para uma filha e ela já tinha 70 anos. Minha Nossa Senhora. Jesus. Não foi no Brasil. Mas para você ver, né? Então, hoje a gente já tem até alguns... a ciência evoluiu tanto que tem transplante de útero para gestar. A gente teve no Brasil. Doutora, mulheres que utilizam anticoncepcional por muitos anos têm dificuldade de engravidar? Existe essa história, né? Você vai usar anticoncepcional a vida toda. Um dia que você tirar, você vai ter dificuldade. Isso existe? Não, inclusive, eu sou um exemplo disso. Usei a vida inteira meu anticoncepcional, tirei e engravidei no outro mês. Olha. Aí, isso quando eu tinha 27, porque eu só queria engravidar depois de 35 também. Como toda mulher moderna. Mas na minha época, que eu não vou dizer a idade, não congelava óvulos com a mesma qualidade que se congela hoje, que a tecnologia melhorou. Então, eu não tinha essa possibilidade para congelar. E eu não queria. Só que, quando eu entrei na residência, eu tive um tumor de ovário. E eu perdi meu ovário. Graças a Deus, benigno. Mas é um tumor que de 10 a 15% pode ter no outro ovário e eu poderia perder outro ovário. Aí, com isso, eu corri, fui para minha ginecologista, doutora Vera Rafucci, que eu tenho uma estima, trabalhei na clínica dela por muitos anos. Ela faleceu já, mas ela foi a importância do ginecologista e do aconselhamento reprodutivo que está na mão do ginecologista. Ela chegou para mim e disse, eu nunca esqueço, você não é noiva? Eu sou. Você está já na residência, você é médica. Por que você não libera para engravidar? Eu também foi um susto, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, realmente. Ela, não, porque médico, você sabe, a gente brinca que CRM positivo, tudo que tiver que complicar é com médico. A gente chama CRM positivo, né? Ai, meu Deus. Aí, ela disse, vai que você está nos 15%, que possa ser que tenha bilateral, né? E você não vai se perdoar. E o conselho que eu lhe dou é que libere. Você vai ficar esperando o quê? Esperando mais 5 anos e correr o risco? E eu segui o conselho dela e não me arrependo até hoje. Meu filho tem 18 anos, o primeiro. Tu já fez as contas aí, né, miséria? Já falou a idade. Ô, meu Deus do céu. Vacilou. Vacilou sozinha. E aí, quando... E tá ótima. Ainda bem. Então, esse meu filho, que faz 18 anos agora, dia 24, foi assim. E eu liberei do anticoncepcional e nunca mais nem menstruei, porque eu já engravidei 15 dias depois, ovulei. E eu só descobri que estava grávida quando eu já estava com quase 3 meses, 2 meses e meio. E eu descobri assim, não desceu a menstruação, eu achei que é porque como eu tinha tirado um ovário, eu disse, é aquele negócio, um ovário que ovulou, foi o que eu tirei, então eu tenho que esperar mais um mês, né? Já era gravidez. Aí, nada, aí não, tem alguma coisa. Essa inibina, porque quem faz isso, né, de bloquear um ovário, não era inibina. Tá estranho, sabe que eu fiquei muito sensível. Aí eu nunca esqueço, eu vi naquele negócio do Faustão, aquele negócio aí tava a Preta Gil falando da vida dela, eu comecei a chorar, e eu chorei, mas por que ela falando do filhinho dela e eu chorando? Não, tá alguma coisa. No outro dia eu fiz o beta. Menina, já tava lá. Menina, eu tô meu Deus do céu, não acredito. Foi tão rápido assim, porque eu achava que ainda tem um tempo pra arrumar o casamento, pra fazer isso. Não, papo, filho. Doutora, você associa o seu amor à profissão, você escolher a profissão a essa situação que você viveu? Na verdade, assim, eu amo medicina, cuidar do próximo. Eu acho que não deve só a isso, porque eu também trabalho em outra área. Eu sou funcionária pública federal e eu tenho pacientes geral e eu amo o que eu faço em qualquer lugar e me dedico da mesma forma, entendeu? Eu acho que eu amo medicina mesmo. E agora, o fato de ter escolhido reprodução na ginecologia influenciou. É isso. Porque eu queria entender mais do que eu achava que eu ia precisar, né? Então, eu fui nessa linha
de reprodução. E eu usava anticoncepcional a vida inteira, desde quando a coitar, que a gente chama, né? Primeira relação, eu usava, inclusive, contínuo, porque eu fazia pesquisa com o doutor Samuel Coutinho, sou discípula dele, fiz pesquisa com ele, e eu também acho que a menstruação, menstrual não é uma opção, mas o método, você pode usar um método, bloquear o ciclo e não menstruar. Eu sempre fui a favor disso, nunca não gostei e bloqueava. Então, eu sempre usei anticoncepção, ainda contínuo, eu não menstruava. Poucas vezes eu menstruei. E na hora que eu liberei, engravidei. Aí depois, esse filho disse, não, agora, pelo amor de Deus, não posso ter outro não. Tenho que criar esse, tenho que terminar a residência, E eu queria ir para fora, porque como eu tinha feito estágio nos Estados Unidos, eu queria voltar. Doutor Kiff, meu chefe, que até hoje eu vejo sempre quando eu vou para o Congresso Internacional. Mas eu queria voltar. Eu queria ir embora. E aí eu engravidei e agora não, vou ficar por aqui. E foi tudo maravilhoso. Foi do jeito que eu queria, graças a Deus. Mas aí, 10 anos depois, quando eu já estava com tudo arrumado, eu disse, agora eu quero ter outro filho. E quando eu estava com 36, eu ia fazer 37. Eu parei o anticoncepcional. No mesmo mês eu engravidei. Mulher. Depois de quase 10 anos usando. A mulher é fértil mesmo. Então, gente... Não é por acaso trabalho em reprodução, né? Aí eu brinco. E aí teve depois. Eu estava com 39, já tive Vitor, o último, meu pequenininho, que Cássia é a madrinha. Eu disse, agora eu não vou conseguir. E meu marido, eu quero outro. Ah, meu Deus do céu, minha vida doida. Não, eu quero outro. Eu disse, então eu tenho que correr, né? Porque eu estava com 39, senão não ia. E com ovário só, eu brincando. E peca, só com ovário, como é que eu ia conseguir? Aí... eu fui, minha chefe, doutora Bela, disse, dona da Gênese, Bela, e aí? Acho que eu vou ter que estimular ela com ovário só. Não, Zu, vamos estimular o que tem, vamos ver. Se tem a trompa boa, essa daí, vamos ver. Se depois de 2 meses não rolar, tudo bem. Aí parei no mês, não engravidei, pronto, agora tá difícil. Ai, meu Deus, já vi que não vai dar. Aí fui fazer os exames para fazer a FIV. No outro mês, estava grávida. Ah, que bênção. Tinha que ser, né? Pergunta. Ainda em relação aos anticoncepcionais, eu queria saber a diferença entre o DIU e o Mirena. Eu sei que o Mirena você não menstrua. Isso, que é o DIU hormonal e não hormonal. Interessante. Só reproduzindo a questão dela aqui, a Cássia, ela tá trazendo aqui pra gente uma pergunta a respeito do DIU e do Mirena. Isso. Porque, gente... é porque o pessoal aqui... Ele refere também na questão da... Bota o microfone na boca. Aí. Normalmente algumas pessoas comentam que tem uma diferença na questão do DIU e do Mirena em questão de dificuldades para engravidar. Isso seria é interessantíssimo. O DIU de cobre e o Mirena? Vixe, Maria, essa me interessa. Vai lá. Ei, minha! Você... Olha que esse negócio... Amanhã eu trabalho também. Se você quiser já amanhã... Não é só segunda, não. Em relação ao anticoncepcional, não tem problema nenhum usar anticoncepcional. Só que os métodos contraceptivos existem uma gama, né? E falando nisso, eu tenho que falar, Neninha, do Centro Eva, a clínica, gente, a gente esqueceu o Centro Eva. A gente não ia esquecer, Eu sou fundadora, sócia da clínica do Centro Eva. E são 2 unidades. Tem uma unidade que tem saúde da mulher, onde a gente tem uma equipe multiprofissional cuidando da saúde da mulher. E eu tenho uma outra unidade que é só de reprodução, mas tem onde a gente faz a contracepção. E onde eu trabalho também, porque eu amo o que eu disse que eu faço. Então, eu não largo ginecologia também geral. Eu faço reprodução, mas eu ainda atendo ginecologia geral, faço contracepção. Para quem não quer engravidar ou já engravidou e quer segurar até ter um próximo filho. E aí, os métodos que a gente tem, a gente pode ter método comprimido via oral, método hormonal, pode ter DIU, né? E entre o DIU, que pode ter Implanon, que é um implante também só contraceptivo, não é implante de reposição. Tem anel vaginal, tem várias formas de contracepção. A parte que é hormonal, que é a que bloqueia a ovulação, que é via oral ou anel vaginal, ou através do Mirena, que é um DIU medicado, que é excelente opção. Qual é a diferença? São hormônios, sendo que via oral, a maioria deles são combinados estrogênio e progesterona. Tem também só de progesterona, que é para quem tem contraindicação de usar estrogênio, quem é hipertenso, já teve algum risco de tromboembolismo e tal. E o Mirena, que é maravilhoso, excelente opção, ele só tem a progesterona, ele não tem estrogênio. Então, por exemplo, quem já teve AVC, quem é hipertenso, quem tem contraindicação usar o estrogênio,
é excelente opção Mirena. E principalmente para quem tem mioma, para eles não crescerem. É excelente para não deixar crescer. Não é que vai sumir, mas ele, na maioria das vezes, ele controla. Quem tem endometriose, que é importante depois a gente falar aqui, para controlar a menstruação, ficar em amenorreia, não significa que a doença some, não tem que ser controlada, mas às vezes você consegue controlar com o DIU, com a ação local. Ele bloqueia a ovulação em 40%, então de vez em quando a mulher ela pode ovular se tinha dorzinha e tem um cisto, mas ele não vai deixar engravidar. Raramente, porque nem ligadura. E quanto a sintomas de TPM, pode acontecer com Mirena? Pode, porque se uma parte ovula, ninho... Porque o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. 40%, geralmente 40% vai. Agora, e o DIU, sem hormônio? Então, é excelente opção, adoro. Tem o DIU e tem o Kailina, que a gente brinca. É o Kailina porque ele tem uma dose menor de hormônio, que é excelente também. Mas, por exemplo, para quem tem mioma, o melhor é o Mirena, porque ele é a dose maior para segurar. No seu caso, que é só para não menstruar, para controlar, Kailina é excelente opção e são os dois da mesma fabricação. Não estou falando propaganda de ninguém, porque também não tem outro concorrente, eu posso estar falando. O Implanon também é só progesterona, semelhante, só que ele dura 3 anos e o DIU 5, né? Mas pode ser tirado antes, quando você quiser. Não é que vai ter que esperar 5 anos. E em relação ao DIU de prata ou de cobre, esse você menstrua, você ovula normal. Você não engravida porque ele diminui a motilidade e não deixa engravidar. Então, esse método... Muitas pacientes aumentam o padrão de sangramento. E se ela aumenta o padrão de sangramento, ela pode ter doenças relacionadas à hipermenorragia, que a gente chama que é o sangramento excessivo por anos. Não é que ela vai usar 1, 2 anos do dia, ela vai ter risco de ter endometriose. Mas se ela passa 10 anos, porque a validade dele, do DIU de cobre é 10 anos. Se ela passa 10 anos menstruando muito, todo mês, ela pode ter endometriose. Então, as pacientes que estão congelando óvulo porque não quer ter filho tão cedo... O ideal é ela preservar o útero também, que é a casinha. Não adianta também. Aí ela diz, eu não quero usar método hormonal nenhum, eu quero ficar com o DIU que não tem hormônio. Então, você vai menstruar todo mês, você vai ter TPM. É uma opção. Mas você tem um maior risco, você tem que ficar de olho, que se aparecer algum mioma, você vai ter que bloquear. Então, se você quer preservar, eu, Zuleika, eu queria preservar meu úterozinho para poder ter filho mais tarde, eu preferia bloquear minha menstruação, não menstruar, para não ter risco de ter, porque na minha família tem histórico de endometriose e miomatose. E a endometriose, para gravidez, é terrível, né, doutora? Exato. Os piores casos para infertilidade é a idade. Mas muitas chegam com idade e endometriose. Aí eu tenho 2 fatores. Por quê? Porque quando ela descobre a endometriose, ela descobre depois dos 35, a maioria. Quando ela consegue chegar até a mim e me procurar porque foi indicada, ou ela aceita também, ou ela vai juntar para ter dinheiro, ela está com, às vezes, 39, 40. Aí eu já tenho a idade além da endometriose. Mas a endometriose, o grande detalhe da endometriose é controlar e poder congelar óvulos também, se ela tem endometriose ovariana, que a endometriose ela pode afetar os ovários e diminuir a quantidade de folículos, como ela também só pode ser profunda e não afetar os ovários. Mas, independente, uma pode... A que tem no ovário, muitas vezes, está muito associada a ter profunda, ela tem que pesquisar. E se ela tem profunda e não tem no ovário, ela pode vir até depois. Então, quem tem endometriose já é outro fator. Já não é mais. Essa tem que congelar não é só entre 30 e 35. Muitas vezes ela tem que congelar antes, na hora que ela descobre. Ela tem que ser avaliada a fertilidade dela. Fazer o antimileriano, que é o melhor preditor para ver o que ela tem realmente de reserva ovariana, junto com a contagem dos folículos antrais. E esses 2 associados têm uma eficácia muito grande. E aí ela fica. Se ela tem 20 anos, ela vai já congelar com 20? Depende. Se ela já tiver uma reserva de uma mulher como se fosse de 35 anos, sim. E se ela tem nos 2 ovários endometriose que diminui ainda mais esses folículos que ela tem, ela talvez tenha que congelar com menos de 30 anos. Entendeu? Então, tudo... Por isso que o ginecologista tem que ter esse conhecimento, porque às vezes ela chega lá e diz, você tem endometriose, você vai bloquear, vai usar a medicação contínua, não vai menstruar, controla, todo ano faz o exame e está controlada. Sim, e a fertilidade dela? Como é que tá? Vai esperar 30, 35? Entendeu? Também não significa que se ela está controladinha e ela tá com a reserva dela boa, ela pode esperar até ela querer engravidar. E se ela não conseguir engravidar, ela vai fazer o tratamento dela. Mas não significa também que ela já é candidata à fertilização in vitro, não, gente. Agora, se pela idade
ela pode ser candidata, porque se ela tiver endometriose, ainda esperar depois dos 35 e não tiver congelado o óvulo, talvez ela não consiga engravidar natural e tenha que precisar de fertilização. Mas, meus casos, eu já tive várias endometriose que engravidou só com baixa complexidade, sem alta. Mas a maioria que Precisa chega de para mim alta. precisa de alta porque já chega com mais idade, Nia. Porque o diagnóstico é tardio. Hoje, a média do diagnóstico da endometriose é cerca de 10 anos para a mulher saber que ela tem endometriose profunda. Porque a do ovário, qualquer um faz ultrassom vê. Mas quando ela é só profunda, às vezes ela passa batido, porque não dá no ultrassom normal. Só dá na ultrassom específica que não tem Eu tantos tive uma amiga especialistas que fazem. o médico achando que era apendicite. Inclusive. E aí descobriu, e para E aí engravidar foi. foram anos e terminou na fertilização. Então, quem tem já endometriose tem que avaliar, mesmo quando descobre, é novinha, tem 20 anos, veja sua reserva ovariana e se ela começar a diminuir, se programe para congelar o quanto antes. Outra coisa, que no caso, eu uso o DIU de prata. E eu acho que agora ele já está no prazo de fazer a troca. E eu estava querendo optar pelo Mirena de novo, que eu usei um período do Mirena, e tirei, que eu ia congelar. Tinha pensado em congelar, acabou não conseguindo. Porque eu Deu certo, orientei viajei. que a minha paciente ainda não congelou, mas eu vou pegar no viajei, pé. Mas eu vou congelar. Mas como ela tem eu vou endometriose, congelar. tudo bem. É. E aí eu queria saber isso, se agora na troca, quero ver se eu consigo fazer o congelamento antes. E se a depois gente eu posso pôr o Mirena de novo. Claro, eu colocaria o Mirena, se fosse eu, Zuleika. Por quê? Porque a gente garante que se você quiser só engravidar daqui a 5, 10 anos, é muito menos provável você ter mioma ou endometriose se você não está menstruando, certo? Então, eu acho uma excelente opção. Mas eu quero ser engravide antes disso, viu, Aninha? Falar com meu compadre. Ela não quer essa praguinha. Mais pela questão de... Também, querendo ou não, a gente sempre pensa também na questão não da idade agora, mas a gente pensa na questão da estética, porque todo mundo sempre fala uma coisa, porque esse engorda mais que o outro. Esse negócio de engordar. Essa questão hormonal. Não, eu nunca... Engordou por causa tive disso. muito problema com a questão de contraceptivo para engordar. Mas Não. é mesmo só a questão da melhor opção até para a saúde mesmo, né? Qual dos dois? Assim, na verdade, eu acho que eu não tenho nenhuma paciente que tem DIU que não seja hormonal, porque eu penso na preservação da fertilidade, eu quero que garanta. Agora, tem pacientes que gostam do ciclo mais natural, quer ser mais natural e opta pelo DIU, mas eu falo, tá, você vai optar, você não tem filho, você pode vir a ter mioma endometriose. Aí é a consciência dela, porque tem gente. Agora, o que acontece é que às vezes depois que a mulher já tem a prole constituída, ela tem 37 anos, já tem 2 filhos, não quero mais ter filho, doutora, mas eu queria melhorar minha libido. E a gente sabe que, pela libido de livro, o Mirena diz que não diminui, não, mas na prática a gente sabe, porque todas... Na verdade, a libido já diminui depois de 35, porque a testosterona na mulher vai diminuir. E aí, se tem qualquer outro fator que contribua, vai diminuir mais um pouco. E aí, o fato de não usar isso via oral ou Mirena, qualquer um, se ela tira e fica o ciclo e bota o DIU de prata, que é mais fisiológico, geralmente ela melhora um pouco. Talvez não chegue o que ela queria, nunca vai chegar ao que ela tinha com 30 anos, porque a natureza é sábia, né? A natureza foi feita, como o doutor Silmar falou, para procriar, então vai diminuindo, a libido vai diminuindo depois com o tempo, porque geralmente a mulher foi feita para engravidar, como a gente falou, até os 30. A mulher moderna, ela posterga a maternidade por vários outros fatores, mas fisiologicamente o meu melhor momento é até os 30 e por isso que a gente está falando tudo aqui agora. Não significa que ela não possa ter depois. Mas em relação ao DIU de cobre ou de prata, muitas mulheres que já estão com a prole constituída quer trocar quando ela começa a baixar a libido fisiologicamente, porque a testosterona está baixando depois lá dos 35, mais depois dos 37 e despenca depois dos 40. Né? Então, aí sim, às vezes eu faço. Tiro para botar, para poder ela dar uma melhorada. Dá porque um ela já up, não, né? E porque ela não quer mais mesmo ter filho. Mas se ela não tem, como você, Ninha, que a gente vai botar
o Mirena ou Kailina, porque também algumas acham que retém um pouquinho mais de líquido com qualquer hormônio. Mas não é que engorde, o que vai engordar mesmo é comida, é não malhar. E a idade em si, depois dos 35, a mulher, Ladeira, o metabolismo diminui. Aí ou ela malha mais ou come menos. Aí ela não quer fazer nenhum dos dois. Aí vai dizer que é o coitado do Mirena. Boa, boa. É ladeira caindo, viu, minha gente? É ladeira descendo. Minha se gente, cuidar. hoje tivemos aqui a super aula que passou muito rápido, né? Muitas Passou, informações com a doutora quase aqui. 2 horas de entrevista, viu? Pô, é bom que vai bombar esse negócio, Aninha. Com a doutora Zuleika Guimarães, ela que é ginecologista, especialista em Pessoal aí reprodução falando assistida. Que amou a live, que adorou. Ai, Parabéns, Paty, minha doutora. colega médica do interior que trabalha, tem muito paciente que a gente trabalha junto lá em Irecê. Rosana, parabéns pela live, adorei todos, que lindo! Oh. Repercussão maravilhosa aí, viu, doutora? Você Que tirou bom. muitas dúvidas minhas, de Hugo e de todo mundo que estava acompanhando e com certeza vai tirar mais de quem vai assistir depois. É. A live fica gravada, né, gente? Todo mundo já sabe. Vai lá no meu Instagram, vai fazer a propaganda aí, no meu Instagram, Sim, é @ isso. doutora DRA Zuleika Guimarães. Eu sempre faço live. Tem já umas gravadas lá, inclusive tem nos destaquezinhos algumas entrevistas que separa até por tópicos, FIV, congelamento, tarará, importante. E sempre estou YouTube fazendo. também, né, doutora? E aí o YouTube, que eu vou voltar a movimentar agora, porque aí eu fiz vários vídeos, deixei lá, mas acho importante voltar a movimentar, porque é outra via, né, de comunicação, então é Com importante. certeza. Doutora com Zuleika certeza. Guimarães também, né? Então, tivemos- DRA Zuleika Guimarães, doutora. Tivemos essa super aula hoje, que passou rápido, né? Foi muito interessante, muito válido, e conhecemos aqui a respeito do mundo da reprodução e suas N possibilidades aqui, que realmente é um super mundo, viu? É um mundo. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigada. E aproveitar a galera aí, ó. Segue lá a doutora Zuleika Guimarães, tá certo? No Instagram. E também nas outras redes sociais. O Centro Eva, @oficial, @centroeva.oficial, que é a clínica. E tem Zuleika Guimarães, que é o que eu não movimento mais, é o DRA Zuleika Guimarães, que aí é o que senão não dá para ser os dois. Doutora, Obrigada, foi um prazer, viu? gente, Muito pela obrigada oportunidade. por ter Estou à aceitado disposição nosso sempre. convite. Obrigada. Realmente foi uma super aula, como o Hugo falou. Obrigada. E a gente se vê lá na Obrigada. clínica. Com certeza. Para todo mundo que acompanhou, boa noite, muito obrigada e até semana que vem. Tchau, 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 tchau. Ah.